Eu creio que hoje Deus vai trazer uma palavra que será uma espécie de resposta para muitos que aqui estão. Eu não sei se você tem perguntado algumas coisas para Deus. Eu não sei se você tem, nesses dias que tem se passado, quando você não entende algumas coisas, quando você quer sair dessa situação de medo e você não sabe o que fazer, então você fala: Deus, me abre uma porta, me abre uma janela. Então nós estamos nessa série de mensagens que nós começamos domingo passado, falando a respeito de Deus abrir algumas janelas, para que nós possamos encontrar algumas respostas para aquelas questões que nós sabemos que Deus tem a resposta. Irmãos, muitas vezes, você podemos não ter a resposta para alguma questão. Quantas vezes perguntam coisas para nós, e nós falamos: olha, eu até poderia responder, mas eu não vou responder, porque mesmo que eu esteja me baseando em algo que já aconteceu, quem garante que vai repetir? Então, irmãos, ninguém sabe nada, mas nós estamos debaixo de uma proteção de um Deus que sabe tudo. E esse Deus que tudo sabe, também tudo pode, Ele tem um plano, um projeto. A coisa mais linda é saber que mesmo quando você não sabe o que fazer, tem alguém que te ama e que sabe o que fazer com você. Amém? Eu quero que você diga para esse irmão aí do lado: eu sou filho de Deus. E você também. Então nós somos irmãos. Amém? Quantos dos irmãos aqui confiam que o Pai tem o melhor para nós? Aleluia. E eu tenho certeza que o Pai, Deus, tem o melhor para nós. Eu não sei você, mas cada vez que eu chamo Deus de Pai, é diferente de chamar Deus de Todo-Poderoso, de Deus, aqueles predicativos que a gente tem para se referir a alguém que é muito forte, muito grande, muito poderoso. Quando você fala Pai, traduz intimidade. E foi Jesus que nos deu essa liberdade de falar para Deus: Pai, a coisa está pegando. Assim, nessa simplicidade de palavras. Deus, meu Pai, eu queria agora ter um tete-a-tete de pai para filho. E aí nós falamos com Deus, com o Pai, e Ele tem algumas respostas. E, olhando para a Bíblia, a gente sabe que sempre houve pessoas que confiaram em Deus, buscaram a direção de Deus, e pediram a Deus uma resposta. E Deus sempre respondeu. E nós estamos vendo agora que, de alguma forma, olha como a Bíblia é interessante. A Bíblia mostra que muitas vezes Deus usa ilustrações para nos trazer respostas. E domingo passado nós falamos que Deus está usando de janelas na Bíblia para falar com alguns personagens. A palavra janela é uma palavra simpática, porque ela significa que quando você abre uma janela, alguma coisa diferente você vai ver. Você está dentro de um cômodo e está tudo fechado, de repente você abre uma janela, ali pode entrar um vento, pode entrar uma luz, mas pode entrar uma visão agradável de algo que está acontecendo fora daquele lugar, e de repente ali está chegando a pessoa que você está esperando, ali está vindo a resposta que você está buscando em Deus, simplesmente porque Ele abriu uma janela. Muitas vezes a gente gostaria que fosse uma porta, mas tem circunstâncias que uma janela já é suficiente, porque o pouco com Deus, como dizem, é muito. Então, se você tem pelo menos uma fresta, uma janela que Deus abre para você, hoje você pode sair daqui com uma nova expectativa. O que eu quero é que a gente olhe para alguns personagens bíblicos, e hoje nós vamos escolher alguns personagens que foram reis de Israel e de Judá. E esses, Deus olhou para eles, Deus respondeu à oração deles, e particularmente o rei que nós escolhemos aqui é um pai, é um filho, Jeoacás e Jeoás, que são reis do povo de Deus, mas Deus vai trazer para eles uma resposta simplesmente através do abrir de uma janela.
Então, o tema da série, irmãos, que nós falamos para vocês, é Janelas de Deus para uma Nova Visão. E hoje, nós queremos falar que abra a janela de Deus para você receber essa nova visão. Abre a janela do seu coração. Quantos estão dispostos a abrir, nem que seja uma fresta, uma janela, hoje aqui, nesse ambiente? Você que está assistindo essa gravação aí na sua casa, no final da tarde, você está disposto a abrir uma janela, através da palavra que vai ser ensinada, pregada, compartilhada aqui hoje, para que Deus traga aquela resposta que você está buscando. Irmão, se você está procurando alguma coisa, sempre que a gente procura alguma coisa, a gente olha com mais atenção. Eu espero que hoje aqui, nesse ambiente, nesse momento que nós separamos para falar com Deus, você olhe com mais atenção algumas situações da sua vida, você se lembre de algumas orações que você tem feito e que Deus vai trazer hoje uma resposta. Você se lembra de momentos que você talvez até chorou aos pés de Deus, e Deus hoje vai trazer uma resposta. Eu não sei se os irmãos têm chorado aos pés de Deus, tem, irmão? Irmãos, essa semana eu tive um momento meu de chorar aos pés do Senhor. Sabe quando você busca uma resposta e parece que Deus está quieto, calado? Mas aí, irmãos, a gente entra naquela situação de quanto mais apertado, mais você vai buscar com firmeza, com decisão. Mais quando você está querendo ouvir alguma coisa, mais quieto você fica para que o menor som você possa captar e ouvir. Então, essa semana eu tive um momento assim, onde eu precisei ficar um pouco quieto, eu precisei chorar um pouco com Deus, mas como foi gostoso quando Deus veio e abriu uma janelinha de esperança. Deus trouxe ali algumas respostas naquela janelinha, e o meu coração foi assim confortado. Eu recebi assim, um alento, além das orações dos irmãos. Eu coloquei ali no grupo do presbitério que nós tínhamos uma reunião marcada para quarta-feira, e eu coloquei, irmãos, eu não tenho condições de estar nessa reunião, porque eu estou numa situação de, olhando para uma janela que Deus vai abrir e vai me trazer uma resposta. Então eu estou aqui numa expectativa, não estou assim tão bem quanto gostaria, mas eu tenho certeza que se eu ficar aqui falando com Deus, a resposta vai vir. E ver, irmãos, que paz gostosa. Eu tenho certeza que hoje aqui nesse lugar, se você trouxe um coração aflito, ansioso, Deus vai abrir uma janela, e você vai sair daqui abençoado por essa janelinha dos céus falando ao seu coração. Eu queria ler com você, aqui em 2 Reis capítulo 13, o nosso texto é baseado em 2 Reis capítulo 13, do verso 1 até o 21, mas eu quero ler 2 versículos aqui, só para justificar o porquê que nós estamos falando tanto de janelas. Olha o que Deus escreveu aqui. Capítulo 2 Reis 13, verso 16 diz: pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Isso quem está falando é um profeta, o profeta Eliseu. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela, que dava para o leste, e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Eu declaro em nome de Jesus que essa janelinha que você está abrindo, da sua atenção, do seu coração, desse momento que você separou, por ela você vai lançar uma flecha que vai trazer a tua vitória sobre aquele problema que você está precisando de ajuda, e Deus diz: vou te responder, e hoje eu trago a tua resposta. Mas lança pela janela aberta a tua flecha. Amém? Glória a Deus. Irmãos, interessante que o povo de Deus ia indo muito bem nos tempos de Salomão, mas quando Salomão morre, o seu reino é dividido, o seu filho fica com 2 tribos, Roboão, e o seu servo, Jeroboão, fica com as outras 10, e nesse rebelar, o povo se dividiu, e ali Jeroboão levou essas 10 tribos para uma outra região, e ali esse rei Jeroboão, que causou
a divisão, começou a realizar uma série de erros de governo. Sabe quando alguém quer governar, mas ele toma decisões achando que está tudo certo, mas de repente ele descobre, não consultei a Deus, fiz do jeito que eu achava. Irmãos, a primeira coisa que Jeroboão foi fazer foi consultar pessoas e não a Deus. E quando ele consultou pessoas, deram-lhe alguns conselhos, e esses conselhos não foram bons. Porque quando ele divide o reino, ele tem que levar o povo para um outro lugar, ali ele começa a quebrar alguns princípios, e ali ele começa a fazer algumas coisas para segurar aquele povo que agora confiou nele, achando que vamos com ele porque ele vai nos governar, vamos com ele porque ele tem uma resposta de Deus para nós. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um povo que Deus era o Deus de Israel, um povo que Deus cuidava deles, um povo que Deus tirou do Egito da escravidão, colocou numa terra e deu uma terra para eles e os abençoou por muitos anos, um povo que as nações ao redor tinham medo deles, porque Deus era com eles. Mas de repente esse povo, eles começam a fechar as portas para Deus, eles começam a fechar suas janelas para Deus, e eles começam a passar por situações difíceis. E aí entra um rei, sai outro rei, até que alguém precisa quebrar essa série de sucessão de erros. Alguém precisa ouvir o profeta de Deus. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que o Jeroboão que dividiu o reino, quando ele fez isso, ele quebrou alguns princípios. Por exemplo, ele mudou os símbolos da religião judaica. O símbolo era a Arca da Aliança, o símbolo era o altar onde eram os holocaustos e o templo, ali em Jerusalém, onde era feita a adoração. Como ele se mudou para outro lugar, então ele precisou arrumar outros símbolos. Então não era mais a arca, não era mais o Jerusalém, era outra cidade, e não era mais aquelas coisas que as pessoas estavam acostumadas a fazer, porque Deus havia mandado. Sempre que você quebra algum princípio, você fica naquela, não, mas eu vou agora adorar do meu jeito. Jeroboão foi mais ou menos isso, ele falou, eu vou fazer agora do meu jeito. Por que tem que ter só um jeito? O jeito que Deus falou. Irmãos, igualzinho lá no Éden, né? Quando Deus fala para Adão e Eva, não toca, a serpente fala assim, mas por que não toca? Se tocar, que a coisa vai ficar boa. E aí quando tocaram naquela árvore proibida, daquele fruto proibido, que a coisa ficou feia, né? Então o ser humano até hoje é basicamente assim. Quando diz que não pode, aí que dá vontade de fazer. E quando diz que é Deus que falou, aí vem o questionamento no coração. Mas por que Deus falou isso? Não tem sentido. Então, irmãos, Jeroboão errou e levou o povo a uma sucessão de erros. Ele mudou o lugar da adoração, ele mudou os símbolos da adoração, ele mudou, irmãos, o sacerdócio, não eram mais aqueles levitas, descendentes da tribo de Levi, que ministravam, e agora ele começou a colocar qualquer pessoa que tinha dinheiro para comprar e pagar e fazer o sacrifício dos animais em qualquer lugar, não era mais no altar a Deus lá em Jerusalém, agora era em Dan, era em Betel, era em outros lugares, mas tinha dinheiro, comprava, pagava, vai ser sacerdote, ordenava e está tudo bem. Aí vinha aquela desculpa, o importante é nós estamos fazendo para Deus. Não é bem assim. Não é que o importante é que eu esteja fazendo para Deus. O importante é, eu estou fazendo para Deus o que Deus agrada, o que Deus recebe, o que Deus mandou. Essa é a questão. Mas Jeroboão errou. E aí o que você espera quando as pessoas erram? Você espera que vai chegar um momento, irmãos, em que eles vão acertar, né? Então nós temos aqui o primeiro ponto. Como que eu vou fazer para abrir a janela de Deus, para enxergar aquela visão que Deus quer me dar? A primeira coisa que eu quero dizer para você, primeiro ponto, ande em santidade diante do Senhor. Andar, se você quer olhar pela janela que Deus vai abrir para atender às tuas respostas, às tuas perguntas, para trazer resposta às tuas perguntas, ande em santidade diante do Senhor. O versículo 2 e 3, que vai projetar para você me acompanhar, diz, fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão. Aqui está falando do rei Jeoacás.
Esse rei, irmãos, ele fez o que o Senhor reprova. Ele era filho de Nebate, levara Israel a cometer e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Sabe, irmãos, aqui está falando daquele rei Jeroboão que errou, e aqui está falando de um rei que vai olhar para o exemplo do rei errado. Esse rei, quando ele chega ao poder, ele tem a oportunidade de mudar as coisas. Porque o Jeroboão, quando dividiu o reino, ele levou o povo na direção do pecado. Agora nós estamos falando de um outro rei, muitos anos depois, de Jeoacás, que quando ele assume o poder, ele continua levando o povo na direção do pecado. Ele continua fazendo aquilo que a Bíblia diz, fez o que o Senhor reprova. Sabe, irmãos, aqui tem um conselho que eu queria dar para você e vai projetar para você me acompanhar. Fique ligado para não cair no pecado dos outros. Fique ligado para não cair no pecado dos outros. Por quê? Porque quando você compartilha com alguém alguma coisa que você precisa, essa pessoa tem a tendência de te dar uma resposta. Só que essa resposta, se for algo que é um pecado diante de Deus, esse conselho não serve para você. Então está aí, fique ligado para não cair no pecado dos outros que vão te aconselhar. Por isso que a Bíblia diz, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, mas tem no Senhor o seu coração voltado para olhar pela janela que Ele vai abrir para você e te mostrar a resposta dele para você, e não de alguém. Irmãos, o segundo ponto que eu quero ver com você, o segundo conselho, para você poder abrir a janela de Deus e receber a visão, é jamais volte às práticas de pecado do passado. Jamais volte a fazer algo que um dia você fez, se arrependeu do que fez. Por isso você reconheceu que Jesus Cristo agora é teu Senhor. Irmãos, quando a gente fala de alguém que aceitou Jesus como Senhor, primeira coisa, nós estamos falando de alguém que reconheceu que o que ele está fazendo está errado. A fé que ele está tendo naquilo que ele está tendo não agrada a Deus. Então ele começa pela mudança de hábito, de atitude. Porque Deus abriu uma janela de entendimento num certo momento no meu coração, no seu coração, e nós percebemos que a fé que nós tínhamos naquilo que nós acreditávamos não agradava a Deus. Então houve um dia em que nós falamos, basta, não adoro mais isso. Não rezo mais para isso, não oro mais para isso, agora é só Jesus. Vocês não estão entendendo? Porque abriu no meu coração, no seu coração, uma janela de entendimento. Mas aqui nós estamos falando de um rei, que de repente Deus queria, através do seu profeta Eliseu, Deus queria abrir uma janela de entendimento para Jeoacás, mas irmãos, ele não quis. Olhando para o verso 4 e 6, leiam comigo. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, este o ouviu, pois viu quando o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles, inclusive, a coluna sagrada, um poste, permanecia de pé em Samaria. Aquela coluna sagrada, aquele ídolo, aquele poste de pé, lá em Samaria, era um símbolo que não agradava a Deus, tinha que ser derrubado. Ele manteve aquele símbolo de pé, e ele queria que Deus abençoasse. Aí Deus começa a abrir portas, começa a abrir janelas, mas não adianta, se o coração não está voltado a mudanças.
Então esse tema diz: jamais volte às práticas de pecado do passado. Aquilo que você fez no passado, irmãos, é para parar. Se você quer novo resultado, para. Se você quer um resultado diferente, aquilo que Deus um dia te mostrou, olha, estava errado, eu te perdoo, vai e não peques mais. Lembra dessa palavra de Jesus para aquela mulher pega em adultério, mas não foi apedrejada? Ninguém te apedrejou? Não. Ninguém te matou? Não. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Deus está dizendo para nós aqui hoje, quer um resultado diferente? Olha, estou abrindo uma janela do entendimento para você sair dessa situação, mas vai e não faça de outra vez. Ou seja, não caia noutra, como nós costumamos dizer. Quem está entendendo diz amém. Não sei se Deus já está começando a falar com alguém aqui. Você que já parou com alguma coisa no passado, se hoje você está voltando ou pensando em voltar a fazer, Deus está dizendo, não volte. Não volte, não continue com aquelas práticas, porque aquilo serviu para você até o momento do desespero, mas aí você orou, você clamou, Deus te libertou, não volte a fazer de novo. Declaro isso em nome de Jesus. Aí o versículo 7, irmãos, diz assim: nada havia sobrado do exército de Jeoacás, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído o restante, reduzindo a pó. Ou seja, Jeoacás pega o poder, pede para Deus, Deus começa a abençoar, Deus traz livramento, mas aí ele volta a fazer as práticas passadas, e aí o inimigo então vem e destrói, e acaba, e sucateia o exército. Irmãos, um exército sobrar, e essa migalha aqui, irmãos, sobrar 50 cavaleiros, sobrar 10 carros de guerra, sobrar só 10.000 na infantaria. Irmãos, para um exército, é uma humilhação. Mas o rei voltou. Ele não parou com as práticas, então não podia ser abençoado. Mas aí, irmãos, entra no seu lugar o seu filho Joacás. É confuso esses nomes. Jeoacás, ok? E Joacás. Jeoacás erra, e agora o povo está numa situação difícil, mas ele morre. Agora entra no seu lugar o seu filho Joás. Deixa eu ver o nome aqui, que até eu me confundo com esses nomes aqui. Jeoás. Não é Joás, é Jeoás. Fala para um, Jeoás, filho de Jeoacás. Eu quero que você também tenha um nó na língua aí. Jeoacás, o pai que errou. Jeoás, o filho. E agora, irmãos, esse filho vendo o erro do pai, ele vai fazer o quê? Bom, eu faria diferente. Você também, eu creio que faria. Mas a gente às vezes fala, eu se estivesse no lugar de fulano, eu faria diferente. Mas às vezes quando a gente está na situação, a gente não faz diferente, né? Mas vamos ver, Deus ouvindo as orações. O ponto 3 diz que para abrir a janela de Deus e receber uma visão nova para mudar a sua vida, você precisa, deixe os pecados dos seus pais para trás. Aleluia. O que Jeoás deveria fazer quando ele viu que o seu pai seguiu o rei anterior, não deu certo, o seu pai errou, e agora é a vez dele? O que você acha que ele devia fazer? Ele deveria deixar o pecado dos seus pais para trás. Esse é o conselho para quem quer mudar através da abertura de uma janela, como Deus está abrindo o seu coração aqui hoje. Eu declaro em nome de Jesus. Mas aí, versículo 10, versículo 11 diz: no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. Irmãos, um conselho muito sério, quero que você leia essa frase. Não imite o pecado de ninguém. Aprenda com a virtude dos outros. Não imite o pecado de ninguém.
O nosso compromisso não é imitar o pecado de ninguém. Ah, mas eu sou de uma família que a tradição diz que nós temos esse tipo de adoração. Então, eu tenho que continuar fazendo do jeito da minha família. Não imite o pecado de ninguém. O meu compromisso, o seu compromisso, não é dar continuidade naquilo que os nossos pais, por ignorância ou não, sabendo ou não, mas eles erraram. Se eles erraram, irmãos, cabe a nós, se Deus abrir uma janela do céu para te mostrar a verdade, cabe a mim e a você não dar continuidade nos erros do passado. Ah, mas eu venho de uma família onde o casamento nunca deu certo, então eu acho que o meu também não vai dar certo, e está lá meio confuso, eu acho que é o seguinte, é a sina da família. Então eu também vou largar, também vou encontrar a solução do outro jeito. Não imite os erros dos seus pais. Qual é o seu compromisso? Naquele momento que você aceitou Jesus, você fez um compromisso com quem? Dar continuidade nos erros dos pais ou mudar uma nova vida? Aquilo que o Senhor Deus deu para mim e para você no dia da nossa entrega ao Senhor, foi uma nova vida ou foi a reforma de uma velha vida? Quando você reforma um carro, você continua usando o mesmo carro, porém reformado. E você pode até falar, nossa, viu como ficou bonito? Você trocou de carro? Não, era aquele. Não, mas não parece, não, mas eu reformei. Agora, quando você tem uma nova vida, é diferente. Por quê? Porque aquilo que você reformou, você pode achar bonito, as pessoas podem achar bonito, mas você sabe o que está debaixo daquilo. Você sabe o quanto tem de massa plástica num carro que foi batido, pintado, está lindo. Você sabe. Você sabe o que é um motor de um carro fundido, mas feito meia sola. Os irmãos homens aí sabem o que é meia sola no motor de carro. Mas quando você compra um carro novinho, sabe, irmãos, às vezes eu chego na loja assim, né? Antigamente eu fazia, agora não faz tempo que eu não faço. Eu chegava na loja de carro novo e falei, escuta, vocês têm esse cheirinho de carro para vender? Cheirinho de carro novo, não tem para vender, irmão. Você tem que comprar um carro novo. Né? Mas muitas vezes as pessoas, eles acham que agora eles aceitaram a Jesus e dá para comprar um cheirinho de carro novo, de vida nova. Dá para comprar um cheirinho de crente, um cheirinho de cristão. O cheirinho de... Agora sou fiel ao Senhor. Por causa de algumas massa plástica, por causa de algumas pinturas, por causa de alguma carenagem que você colocou na sua velha vida. Mas não é disso que nós estamos falando que faz sentido. O Senhor abriu uma porta para você, abriu uma janela para você. Hoje Ele está abrindo uma janela no seu entendimento. Você tem uma nova vida. Os seus pecados passados foram perdoados. Se você falar sobre eles, Deus fala, eu não sei do que você está falando. Tem gente, irmãos, que às vezes vai lá quebrar a maldição, falando para Deus, olha, sabe, eu tenho isso. Deus fala, do que está falando? Não, porque o meu pai e minha mãe... Escuta, você é nova criatura. Não é porque você tem um pai e uma mãe que errou lá no passado, que agora você carrega essas coisas. Não, Jesus Cristo quebrou tudo lá. E te fez uma nova pessoa. Você é um cara zerado, uma mulher zerada, diante da presença de Deus. Abra essa janela, enxerga por isso, entenda isso. Você é alguém que Deus zerou a ficha. Amém? Começou a escrever um novo livro. Você não tem páginas que você tem que dobrar e esconder quando alguém vai olhar o teu livro. Você tem que dizer, olha, você pode até lembrar do passado, mas isso aqui é um novo livro. Daqui para frente você não vai encontrar o que você acha que vai encontrar. Porque eu sou uma nova criatura. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, o seu compromisso, não imite o pecado de ninguém. Aprenda com a virtude dos outros. Mas aí nós temos o ponto 4, vai até o 6, né? Então os irmãos já estão ficando mais animados. Para abrir a janela de Deus e receber a visão, 4. Receba e viva a sua paternidade espiritual. Aleluia. O que é paternidade espiritual? Vamos pensar um pouquinho. Paternidade foi gerado por alguém. Espiritual, o que é isso? É alguém que orou por você, alguém que entregou a palavra, mostrou a salvação, o evangelho para você, alguém que quando fez isso, fez com muito amor.
Alguém que Deus colocou como um pastor na sua vida, um líder na sua vida, alguém que Deus colocou como um homem ou uma mulher de Deus, orando por você, e quando você se entregou, ele te abraçou e diz, bem-vindo à família cristã. Aleluia. Ali tem um pai espiritual. Ali tem alguém, irmãos, que não quer que você volte para o passado. Ali tem alguém que quer que você avance para o futuro. Ali tem alguém orando com você para Deus abrir janelas e janelas e mostrar para você situações. Valorize essas pessoas. Valorize a paternidade espiritual. Valorize o lugar onde Deus te colocou para você nascer, crescer e gerar filhos espirituais de uma geração de cristãos. Amém, queridos? Versículo 14 fala de algo que esse rei Joás, ele aprendeu. Por quê? Porque o Eliseu ensinou a esse rei, em muitos momentos em que eles tiveram a oportunidade de se aconselhar. O Eliseu agora, ele está dentro de um quarto para morrer. Ele está com uma doença da qual ele vai morrer, o Eliseu vai morrer dessa doença. O rei vai visitar o profeta Eliseu. Nessa vez, nessa circunstância em que o profeta está como que dando os últimos conselhos, abrindo as últimas janelinhas para ele. E agora, ele vai procurar Eliseu, porque ele reconhecia em Eliseu um pai espiritual. Olha que interessante, versículo 14, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Por que é que Joás fala para Eliseu isso? Porque Eliseu falou para Elias isso. Quando Elias, que é o profeta que Deus recolheu através de uma carruagem de fogo, né? E no momento em que Elias estava sendo arrebatado por Deus, sumiu num redemoinho de fogo, o Eliseu, que era seu discípulo, chegou nele e falou, meu pai, tu és como carros e os cavaleiros de Israel, carro de fogo e cavaleiro de Israel. Agora, o rei que vai consultar o profeta no seu leito de morte, fala a mesma coisa. O que você presume? Que agora o profeta tem um valor de dar um conselho que vai ser recebido, que vai ser acatado. Joás começou bem porque ele fala assim, eu vou atrás do meu pai espiritual. Eu estou governando esse país agora no lugar do meu pai, mas o meu pai fez um estrago tão grande aqui, e eu preciso acertar, eu preciso continuar a governar, mas agora acertando. Só que ele vai atrás e ele vai buscar um conselho. E ele chega dizendo, eu estou aqui porque o Senhor é meu pai espiritual. E agora então eu quero saber o que eu posso fazer. Amém, irmãos? Aí você entende o seguinte, tem uma frase que eu quero que você leia comigo. Você passa adiante o que você recebe. Fala para alguém, você passa adiante o que você recebe. O que você tem recebido e que tem valido a pena passar para frente. Mas você passa para frente aquilo que você recebe. Uma outra frase, gente ferida, irmãos, ela acaba ferindo os outros. Então, se você não encontrar a satisfação da paternidade, você só poderá oferecer a escassez da orfandade. Quero que você medite nessa frase. Se você não encontrar a satisfação da paternidade, o que é a satisfação da paternidade? É chegar naquele que você considera homem de Deus, mulher de Deus, que orou por você, porque é de sua confiança, tem orado por você, tem jejuado por você, tem ensinado a palavra de Deus para você, quer o teu bem, tem sido profeta de Deus na sua vida, para você sair das horas perigosas daquele lugar. É alguém que tem orado e fala, Deus, abre uma janela e eu vou falar uma palavra para ele, e agora ele vai mudar de vida. Se você não tem, se você não encontrar satisfação no conselho desse, o que você vai fazer? Você vai sair dali e vai oferecer o quê? A escassez da orfandade. O que é a escassez da orfandade? Você não recebe, então você não tem para dar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Fala para o irmão do lado, você precisa considerar alguém
paternidade espiritual. Você precisa considerar a igreja onde você frequenta, o pastor que você confia, paternidade espiritual. Não é qualquer pessoa que você acha que Deus vai levantar e vai trazer uma palavra para você, quando você está buscando uma resposta em Deus. Deus vai levantar o seu pai espiritual. Deus vai buscar, vai falar naquele lugar que é a tua cobertura espiritual. Mas nós estamos vivendo tempos muito perigosos. Nós estamos vivendo um tempo de live para tudo quanto é lado. Nós estamos vivendo um tempo de gente indo para a televisão com a maior das facilidades, falando coisas, ensinando coisas. E as pessoas, como elas estão buscando aprendizado dentro de casa, elas estão sempre ligando, encontrando uma palavra. Mas toma cuidado, com essa palavra, ela pode não ser para você. Se você não é rebanho, você não é ovelha daquele rebanho, essa palavra não é para você. Essa pessoa está falando para o rebanho dele, mas ele está publicamente. Quem está ouvindo essa pessoa e é ovelha daquele pasto, ele está entendendo aquela palavra. Mas de repente é você, que não é daquele rebanho, que está ouvindo aquilo e fala, isso é para mim também. Não é. Presta atenção. Para você é a palavra que Deus dá através da sua paternidade espiritual. Espero que os irmãos estejam entendendo e digam amém. Versículo 15 e versículo 17, nós vamos ler. Eliseu lhe disse, ok? Vou te trazer uma resposta. Traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco com as suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. Aqui você já montou a cena. Vou te ajudar. Pega lá um arco e uma flecha. Pegou. Agora abre aquela janela. Abriu. Ponha a flecha no arco. Pôs. Aponta para aquela janela. Apontou. Agora Eliseu vai e coloca as mãos dele sobre as mãos do rei e diz, é assim que você vai fazer. O rei o fez. Então Eliseu declarou, esta flecha que você atirou é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Aleluia. Irmãos, você está buscando, através de uma janela aberta, lançar uma flecha que vai trazer a tua vitória. Deus, nesse momento, vai dizer para você. Deus deve já estar dizendo para você o que fazer. Se ainda não está, presta atenção que Ele vai falar para você, porque se você está perguntando, nem que seja necessário fazer como o profeta fez, pegou na mão do rei e falou, é assim que você vai lançar a flecha. E lançou. E disse, essa flecha é um símbolo da tua vitória em nome de Jesus. Eu declaro para os irmãos, se hoje você vai estar lançando alguma flecha, você tem orado e Deus está trazendo uma direção. Essa providência que você vai tomar, dessa direção que Deus vai te dar, essa mudança de atitude, essa determinação de fazer algo novo ou de parar de fazer algo velho, é uma flecha que você vai estar lançando hoje aqui nesse lugar. Eu não sei, mas Deus pode estar falando para você, ó, já devia ter parado, não parou por quê? E hoje você está dizendo, vou parar, com alguma coisa errada que você sente. Porque sabe, irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus no coração, não precisa perguntar para ninguém se está certo ou errado, porque o Espírito Santo foi dado para nos convencer. A questão é que muitas vezes Deus precisa levantar um pai espiritual, uma palavra, um momento, um versículo, para você simplesmente fazer o que precisa ser feito. Ter certeza de que foi Deus quem mandou. Quando o que você vai fazer, você olha na palavra, você abre a Bíblia, e aquela janelinha na Bíblia mostra Deus falando, pode fazer porque eu que mandei. Faça que você não vai errar. Amém? Mas se aquilo que você quer fazer não tem respaldo na palavra de Deus, não atire essa flecha, porque ela não é uma flecha de Deus para você. Amém? Ok. Então, esta é a flecha da tua vitória. Eu não sei, mas Deus está falando com você. O quinto ponto, para abrir a janela de Deus e receber a visão, veja e haja
com paixão até o fim. Veja e faça com paixão. O que é fazer com paixão? Irmãos, pessoas que agem na paixão fazem coisas absurdas. A gente está acostumado a usar a palavra paixão para namorado, né? O cara, quando se apaixona pela menina, alguém até pode dizer: você não está enxergando que não é para você? Não estou enxergando nada, só estou enxergando que eu gosto, que eu amo, que eu quero, porque está apaixonado. Quantos pais e mães, às vezes, dão um conselho para o filho, para a filha: não é para você. Fala, só que está dizendo. Eu estou vendo. Por quê? Está apaixonado. Então, pessoa apaixonada, ele faz coisas assim, ninguém segura. Os irmãos estão entendendo? Haja com paixão nisso que Deus está falando para você, que Ele vai mudar na tua vida. Se você lançar hoje, por essa janela que Deus está abrindo na sua mente, uma flecha de uma iniciativa nova. Uma flecha de uma fé que você vai ter de fazer o que Deus mandou, que você está postergando, você está deixando para trás faz muito tempo, e quem sabe hoje Deus está dizendo: chegou o momento de abrir a janela e atirar a flecha. Mas faça isso com paixão, faça isso com veemência, faça isso com vontade, faça isso mesmo para valer. Não faz assim: não, vou fazer porque tem que fazer, se eu não fizer vão achar ruim. Não, faça isso porque Deus está falando com você. Se Deus está falando no teu coração: olha, sabe aquele vício? Para com ele. Sabe aquele caminho torto que você tem andado? Sai desse caminho. Sabe aquelas coisas que você falou que vai fazer até hoje e não fez? Chegou a hora. Entendeu? Então Deus hoje está dizendo: eu quero te abençoar, mas você precisa atirar a tua flecha com paixão. A janela que Deus vai abrir, a seta que Deus vai te ajudar, vai pegar a mão do profeta. Quem sabe hoje eu estou sendo a mão do profeta aqui, sobre a sua mão, está dizendo: está vendo? É nessa direção, lança. Quantos estão entendendo? Lança que Deus é contigo, porque aquilo que Deus manda fazer, Ele é respaldo, Ele é providência e provisão, em nome de Jesus. Versículo 18 diz: em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Ok. Então você já viu que a flecha foi lançada pela janela. Mas agora, o profeta Eliseu falou: pega as outras flechas e bate no chão. Ele bateu 1, 2, 3. Como quem diz, coisa chata. O que significa? Eu já lancei a flecha, agora bater a flecha. Mandou bater 1, 2, 3. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Esse rei, Joás, ele tinha a estratégia de Deus. Ele tinha um instrumento de Deus, ele tinha a janela aberta por Deus, mas ele não foi até o fim. O que significa ir até o fim? Irmãos, ele tinha que fazer completamente. O que ele queria? Ele queria ter vitória sobre os seus inimigos. Já por gerações, a Assíria vinha humilhando, escravizando e acabando com o exército de Israel. E a oração de todos os reis, de todos os profetas, era que Deus ia trazer o livramento. E agora Joás está diante de um profeta que diz: olha, essa flecha que você atirou, é Deus usando a tua vida para trazer derrota no inimigo. Você vai sair vitorioso na próxima batalha que você tiver contra os assírios. Você vai derrotar eles, mas você vai derrotar 1, 2, 3. Por quê? Porque ele não fez a coisa completa como precisava fazer. Muitas vezes, irmãos, nós queremos encher um copo de água, mas nós colocamos 90% só de água. E falamos: o copo está cheio. Não, falta 10%. Não, mas está cheio. Não, falta. Se é para encher, falta 10%. Mas está bom assim? Não, está bom porque é melhor que nada. Mas o cheio é 100%. Irmão, se você vai fazer alguma coisa que Deus está te mandando, agora é momento de fazer bem feito.
Não começa e para projeto nenhum. Sabe o quase? Gente, quase que eu consegui. Saia do quase. O quase não resolve. Saia dessa situação de, gente, eu quase conquistei a minha bênção. Quase. Mas está com ela na mão, faltou só isso. Os irmãos já quase ganharam na loteria? Ah, agora peguei. Ninguém falou nada, glória a Deus. Pastor, eu não jogo. Amém. Porque se alguém falou, pastor, outro dia quase que eu ganho. Ia complicar, né? Cadê a sua fé? Ok, nada contra, você fique à vontade. Mas aqui a instrução era, Deus abriu uma janela de confiança que Deus ia fazer. Confia totalmente, faça tudo o que precisar, não faça só um pouquinho, não apenas comece, termine. Mas o ponto 6, que é para encerrar, irmãos, ele vai dizer o seguinte: lance todas as tuas flechas pela janela que Deus te abrir. Imediatamente, irmãos, que o rei bateu só 3 vezes com as flechas no chão, imediatamente, olha o versículo 19. O homem de Deus, o Eliseu, ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Bom, mas eu bati 3. Não, tinha que ser 5 ou 6. Por quê? Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Não é o suficiente para acabar com o inimigo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Começar a fazer o que Deus mandou é bom, mas precisa fazer do jeito que Deus mandou. Não pode parar no meio do caminho, não pode fazer meia boca. Não pode apenas fazer por fazer. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós temos que encerrar esse momento aqui tomando uma decisão. A história conta que Joacás lutou contra a Síria e derrotou 3 vezes o exército, porque o Senhor era com ele. Deus falou que ia abençoar, e abençoou 3 vezes. Então, olha que interessante. Você vai buscar ajuda em Deus, Deus abre uma janela para você e diz: eu vou te dar a vitória. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Lança a tua flecha. O que é que Deus está dizendo para você hoje, que é a flecha que você vai lançar? Eu não sei o que você está pedindo para Deus. Eu não sei o que você quer que Deus te dá. Mas eu sei que você deve estar falando com Deus muitas e muitas coisas. E Deus está disposto a te ouvir em todas elas. E Deus está dizendo nesse momento que essa janelinha de esperança que Ele está abrindo, você pode acreditar que Ele é contigo até o fim. Mas não vá com Ele até uma parte e para. Se você decidiu, olha, eu vou parar com o vício hoje, para de vez. Não para só um pouco. Não, vou parando aos poucos. Para de vez. Se você tem algum hábito ruim, não pare, não tente só diminuir essa ruindade de hábitos, fazer menos vezes, não. Para de vez. Não faça metade. Se você tem que ouvir um conselho de Deus, escute o conselho inteiro. E tenha fé e coragem para confiar que você vai fazer, porque o Senhor é contigo. Não importa que tenha alguém dizendo, mas só um pouco já está bom, né? Não. Precisa fazer completo, conforme Deus falou. Eu espero que você não queira apenas melhorar, mas você queira resolver uma situação. Para quem quer melhorar, se você fizer só 3 vezes, quando devia fazer 5 ou 6, melhorou. Mas se você quer se livrar de vez, derrotar o inimigo de vez, é para fazer completo do jeito que Deus mandou. Sabe, irmãos, Deus tem janelas para uma nova visão para você. Não desista.
enquanto não encontrar e ver os sonhos de Deus. Deus está abrindo janelas para você, mas não desista enquanto você não encontrar, enquanto você não ver os sonhos de Deus se tornando realidade, conforme Ele disse que se tornariam na sua vida. Baixe sua cabeça e faça um propósito com Deus agora, que você vai lutar apaixonadamente pelos seus sonhos, se eles forem os sonhos de Deus. Irmãos, os seus sonhos precisam coincidir com os sonhos de Deus, porque a promessa do Senhor é que aqueles sonhos que são dele, se você se envolver com eles, Ele vai te abençoar, eles se tornarão realidade com a ajuda dos céus. Muitas vezes a gente tem medo de assumir os sonhos de Deus, achando que Ele vai fazer os deles e não os nossos. Mas eu só quero te lembrar o que semana passada ficou muito claro. Os sonhos de Deus é te fazer prosperar e não arruinar. Deus diz, só eu sei os planos que eu tenho para você, é prosperidade e não desgraça. Então não tenha medo de fazer aquilo que é um sonho de Deus, porque com certeza o sonho de Deus é te abençoar através do que Ele vai fazer através de você. Irmão, sinta-se uma flecha de Deus para ser lançada para um destino profético. Nós temos uma missão do Senhor Jesus, que é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas esse pregar o Evangelho é através de um ser humano, uma boca humana. Você é uma flecha lançada para alcançar alguém com uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Seja uma pessoa, seja uma flecha inflamada. Alcance o seu alvo, meu irmão. Cumpra o seu destino profético nesta geração. Aleluia. Está disposto a cumprir o destino profético? O que é destino profético? Deus te escolheu para, através de você, abençoar quem está perto de você. Aleluia. Vou repetir de novo. Deus escolheu você para, através de você, abençoar quem está perto de você. Aleluia. Coloca isso no seu coração. Deus me escolheu para, através de mim, abençoar quem está perto de mim. Qualquer área da sua vida que você falou, Deus, eu quero ser um instrumento. Deus falou, ok, vou te usar. Ele vai te abençoar, para que a bênção que vier sobre você vai derramar sobre outras pessoas. E o último versículo que eu quero deixar para você está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, onde diz, se perseveramos, com Ele também reinaremos. Aleluia. Fala para o irmão, se você perseverar, você vai reinar com Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que hoje eu tenha sido uma flecha de Deus, lançada através dessa janela que Ele abriu no seu coração, para que você tenha vitórias e vitórias. Eu declaro esta semana, coisas acontecendo na sua vida, se você tiver coragem de abrir essa janela, confiar nessa janela, nessa visão que Deus está te dando, de fazer alguma coisa, porque vem vindo inspiração do céu, vem vindo uma ideia do céu, vem vindo uma ajuda do céu. Você é um instrumento de Deus. Não importa que os inimigos olhem para você e querem te derrubar, os inimigos olhem para você e enxerguem só você, mas não enxerguem o exército de anjos que estão com você. Eu quero que você sinta que se aquilo que Deus te mandou fazer, Ele não vai depender só da sua força. Ele não vai contar apenas com a sua capacidade, seja administrativa, seja intelectual, seja financeira, seja a tua saúde forte. Não, Ele vai usar tudo isso, mas vai vir um reforço dos céus para suprir aquilo que eu e você não somos capazes. E nós seremos essa flecha de Deus, nessa janela que Deus está abrindo, em nome de Jesus. Amém?